A infecção hospitalar é responsável pelo maior tempo de internação, pelo aumento da taxa de mortalidade e pela alta do custo hospitalar. No Brasil, esse problema atinge cerca de 15% dos pacientes internados. Em hospitais que seguiram um programa educacional envolvendo toda a equipe médica e de enfermagem, pondo em prática as normas de prevenção dos Centros de Controle de Doenças, esse índice de infecção foi bastante reduzido. Sabe-se que cerca de 30% das infecções podem ser evitadas com ações simples de controle de infecção hospitalar. Definindo os termos. Antes de falarmos sobre o controle de infecção, é importante definirmos alguns termos. Limpeza é a remoção física de sujeiras e impurezas superficiais. Nesse processo, é mais comum utilizarmos água e detergente apenas, sendo este opcional. A limpeza não é suficiente para matar os micro-organismos, que são apenas removidos da superfície. Desinfecção. A desinfecção elimina os micro-organismos, mas não os esporos. É feita por pasteurização, exposição a raios ultravioleta ou por imersão em solução desinfetante. A desinfecção não dissolve substâncias orgânicas, que podem, inclusive, neutralizá-la, inutilizando assim o processo. Daí a necessidade de uma boa limpeza prévia. Esterilização. A esterilização destrói todos os micro-organismos, ou seja, bactérias, vírus, fungos, parasitas e seus esporos. Ela é feita através de calor seco, vapor pressurizado, líquido, como glutaraldeído, e gás, óxido de etileno. Precauções universais. Estude sempre com muita atenção o manual de procedimentos ou protocolo do hospital em que estiver atuando e observe sempre as normas ali adotadas. Em todos os casos, utilize sempre as técnicas aprendidas durante o treinamento para cada caso. Preparo do profissional. Os cuidados começam com o preparo do profissional antes de entrar em contato com o paciente e levam em consideração também a postura e a vestimenta mais adequadas. Cabelos. Em não sendo curtos, os cabelos devem estar sempre bem presos e longe da fronte. Adornos. Cada hospital mantém uma política própria quanto ao uso de adornos durante a jornada de trabalho. Quando utilizados, os brincos devem ser pequenos e bem presos junto à orelha. Essa mesma regra vale para correntes e colares. Relógios e anéis devem ser removidos durante o atendimento, devido ao acúmulo de micro-organismos entre eles. Mãos. As unhas devem estar sempre limpas e muito bem aparadas. É vetado o uso de esmalte e de unhas postiças. E aconselhável que as mãos estejam sempre limpas e bem hidratadas. Isso previne as irritações. Lavagem das mãos. A higiene das mãos evita a transferência de elementos patogênicos dentro e fora do ambiente hospitalar. A correta lavagem das mãos deve ser feita sempre antes e depois do contato com o paciente e de cada procedimento. Lavagem das mãos com sabão. A higienização deve ser feita antes de iniciar e após concluir a jornada de trabalho. Antes e após o contato com o paciente, tanto direto como indireto. Antes e após realizar as próprias necessidades fisiológicas. Antes e após preparar ou administrar medicamentos. Após o contato direto ou indireto com secreções, excreções ou sangue. E antes de manipular ou de servir alimentos. Técnica para lavagem das mãos com sabão. Material necessário: sabonete líquido ou detergente, água corrente aquecida de preferência,
Toalha de papel. Procedimentos. Para os procedimentos de antisepsia, mãos e antebraços são considerados como duas áreas distintas. A primeira área, ou área nobre, compreende a mão e o pulso. A segunda área inicia após o pulso até o cotovelo. Conforme o tipo disponível, as torneiras podem ser abertas com as mãos, com o cotovelo, tipo alavanca, com dispositivos acionados pelos pés ou joelhos. Regule a temperatura entre quente e morna. Molhe as mãos e antebraços, deixando a água escorrer na direção dos cotovelos. Mantenha as áreas nobres sempre em nível mais elevado, evitando assim que a água escorra para as partes já então preparadas. Para a lavagem higiênica, utilize sempre sabão líquido. Nunca empregue sabão ou sabonete em barra, pois favorecem a contaminação cruzada. Comece por ensaboar muito bem mãos e pulsos. Esfregando muito bem o dorso, a palma e as laterais. Determinadas regiões da mão são mais propícias ao acúmulo e desenvolvimento de micro-organismos, por estarem menos sujeitas ao atrito e à exposição. Por esse motivo, dedique atenção especial aos nós dos dedos, polegares, interdigitais, cutículas e áreas abaixo das unhas. Repita a mesma operação na face interna.
Repita o mesmo procedimento na outra mão, esfregando muito bem o dorso, a palma e as laterais. Mantenha a esfregação vigorosa por cerca de 10 segundos. Esfregue com vigor os nós dos dedos, as cutículas e entre as unhas, removendo muito bem as impurezas. Repita a mesma operação na face interna. Depois de limpas as áreas nobres, inicie a limpeza dos antebraços. Esfregue bem essa segunda área, tomando cuidado de não deixar o sabão escorrer para as mãos. Esfregue o outro antebraço. Mantendo as mãos erguidas, enxague completamente as mãos, os pulsos e antebraços. Evite ao máximo que a espuma escorra para as áreas nobres. Os micro-organismos superficiais serão removidos no enxágue, junto com a espuma. Daí a importância de não entrar em contato com as áreas já preparadas. Após a limpeza, mãos e antebraços não devem voltar a encostar na torneira, na pia ou em qualquer outra área contaminada. Feche a torneira com o cotovelo, caso seja do tipo alavanca. Torneiras convencionais devem ser fechadas com uma toalha de papel seca e limpa. Descarte a toalha logo em seguida. Seque as mãos e antebraços pressionando a toalha de papel sem esfregar.
Isso evita abrasamentos e irritações na pele. Home care. Ao prestar atendimento na casa do paciente, leve sempre consigo todo o material de uso pessoal. Material: luvas, sabão líquido, toalhas de papel, detergente antisséptico, que é opcional, esponja dupla face com cerdas, com ou sem antisséptico, também opcional, mas muito aconselhável quando for grande o risco de contaminação. Lavagem das mãos com detergente antisséptico. O uso de agentes antissépticos aumenta a confiabilidade quanto à eliminação eficaz dos micro-organismos presentes nas mãos, pulsos e antebraços do profissional que entrará em contato direto com o paciente. A lavagem das mãos com detergente antisséptico é particularmente indicada antes e depois de manipular equipamentos invasivos, do contato com ferimentos, da troca de curativos e mediante a contaminação por elementos patogênicos, virulentos ou antes de procedimentos cirúrgicos. Os cuidados dispensados a pacientes em isolamento, muito suscetíveis à contaminação, como os portadores de HIV e recém-nascidos, também prevêem a lavagem das mãos com agente antisséptico. Técnica para a lavagem das mãos com agente antisséptico. Material necessário: agente de limpeza antisséptico, detergente, escova com esponja e cerdas para limpeza das unhas e cutículas, sabonete líquido ou detergente, água corrente, aquecida de preferência, toalhas de papel ou compressas estéreis. Proceda à lavagem higiênica das mãos, pulsos e antebraços, como descrito no tópico anterior. Deixe escorrer o excesso de água, tomando a precaução de não contaminar as áreas já preparadas. Abra o invólucro estéril da esponja e banhe em detergente antisséptico. Existem no mercado esponjas estéreis com dupla face, macia e com cerdas, que já vêm embebidas em detergente e prontas para utilização. Com a parte macia da esponja, friccione bem o dorso, a palma e as laterais de uma das mãos.
Friccione com vigor os nós dos dedos e interdigitais. Repita a mesma operação na face interna. Com as cerdas, friccione as cutículas e entre as unhas. Repita o procedimento na outra mão, esfregando o dorso, as laterais e as interdigitais. Esfregue agora a parte interna da mão. Com a outra face da esponja, limpe com cuidado as cutículas e embaixo das unhas, utilizando as cerdas.
Retorne a outra mão com movimentos descendentes. Tomando cuidado de não contaminar as áreas já preparadas, flexione o antebraço até a altura do cotovelo. Esfregue agora o outro antebraço. Importante: não volte a escovar as áreas nobres após ter esfregado o antebraço. Enxague as mãos, retirando a espuma completamente. Mantenha os braços erguidos, evitando ao máximo que a espuma escorra para as mãos. Fique atento para não encostar as áreas já preparadas nas superfícies contaminadas, como torneiras, pias, maçanetas e outros. Encostar as mãos por acidente na própria roupa, ainda que não tenha sido esterilizada, não chega a comprometer a degermação. Utilize toalha de papel ou compressa esterilizada para secagem, que deve ser completa. O uso constante de agentes de limpeza pode provocar irritação na pele, ao remover a camada natural de oleosidade que a envolve e protege. Uma forma de minimizar o problema é proceder ao enxágue completo dos produtos de limpeza. O uso de cremes hidratantes e de emolientes também serve para hidratar e proteger a pele. Caso as mãos apresentem dermatite, ressecamento ou rachaduras, utilize creme ou loção emoliente após cada lavagem. Em especial nesses casos, a lavagem das mãos deve ser feita de modo eficaz a fim de evitar a transmissão de infecções. EPI – Equipamento de Proteção Individual. As proteções de barreira são indicadas para impedir a transmissão de infecção tanto do profissional da saúde para o paciente quanto deste para o atendente. São particularmente indicadas quando o paciente apresenta maior suscetibilidade, ou seja, corre mais risco de contrair infecções. A prevenção inicia na escolha do EPI e no treinamento da equipe para que os utilizem da maneira correta.
equipamentos de isolamento consistem basicamente em vestimentas de barreira, local para armazenar o equipamento, cartazes indicando os locais de isolamento e as precauções que devem ser tomadas quando em seu interior. As vestimentas de barreira consistem em avental comprido com mangas longas, uniforme, luvas de procedimento ou estéreis, toucas, óculos de segurança, máscaras e propés. Artigos para identificação e descarte do material. Etiquetas, cartões ou cartazes de aviso, fitas adesivas, sacos de lavanderia para descarte das roupas, sacos de lixo. Ao armazenar os equipamentos de isolamento, observe as características e necessidades de cada um, em especial os acondicionados em embalagens estéreis, a fim de garantir a sua eficácia. Na arrumação, observe as necessidades do paciente e da equipe médica, dispondo os equipamentos de forma a serem localizados e manuseados com facilidade. Os profissionais de enfermagem devem trajar roupa e avental brancos. Em áreas restritas, ou sempre que houver recomendação nesse sentido, deve ser utilizado um uniforme especial composto de calça e blusa. Colocação da touca. Prenda os cabelos, reduzindo ao máximo o volume e o comprimento. Coloque a touca e posicione-a de forma a cobrir todo o cabelo, não permitindo nenhuma mecha solta. Máscara facial. A máscara facial restringe a disseminação de partículas no ar, em especial na presença de agentes patogênicos transmissíveis por via aérea. Amarre as tiras superiores acima da cabeça e com firmeza, evitando que escorreguem ou que se desprendam durante os procedimentos.
Óculos de segurança. Os óculos de segurança são indicados quando há risco de contaminação na área dos olhos por excreções, secreções ou sangue do paciente. Posicione os óculos de segurança acima da máscara facial e sobre os óculos de grau, caso os utilize. A lavagem das mãos é imprescindível, mesmo quando da utilização de luvas, para impedir a disseminação de micro-organismos em seu interior. Com as mãos limpas e secas, ajuste as luvas nas interdigitais e pontas dos dedos. Verifique sempre se não há rasgos, furos ou fissuras. Remoção e descarte do traje de isolamento. Mantenha próximo o recipiente para descarte de lixo ou saco de lavanderia, desprezando o material contaminado imediatamente. Lembre-se de que a parte externa das luvas está contaminada, redobrando assim os cuidados e a atenção durante a sua retirada. Com a mão direita, introduza 2 dedos na parte interna da luva, sem tocar a face externa contaminada. Puxe-a com muito cuidado em direção aos dedos, virando a luva do avesso. Com a parte interna descontaminada cobrindo a externa, descarte a luva no lixo apropriado. Ao atentar para esses cuidados fundamentais, você minimiza em muito o risco de disseminar os micro-organismos e agentes patogênicos, tanto dentro como fora do ambiente hospitalar.